bom dia. No ar, o programa Conexão Potiguar. Obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta, às 7 da manhã e aos sábados, às 7h30. No segundo bloco, nós vamos conversar no programa de hoje com João Gregório Júnior, que é presidente do CRC no estado do Rio Grande do Norte. Neste primeiro bloco, temos o prazer de receber o Dr. Edilson Carlos, que é cirurgião plástico e membro do Conselho membro do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gugel. Doutor Edilson, obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Eu que agradeço, bom dia Pinto Júnior, bom dia meus amigos, é um prazer estar com vocês. Um prazer é todo nosso. Qual a realidade hoje do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gugel? É uma oportunidade boa, né, dessa nossa presença aqui, porque é um período que aumenta os casos de queimadura, né, próximo à questão dos festejos juninos. Né? Então, todo ano, quando chega esse período, há um aumento de cerca de 30% nos casos de queimado. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de estar conversando, estar alertando a população, é uma oportunidade ímpar. Né? E quais são os cuidados principais que a população deve ter em relação a essa questão de queimaduras? A gente percebe que nos festejos juninos tem a questão dos fogos, mas há também os acidentes domésticos, isso, né? Muitas vezes crianças manipulando, ficando próxima do fogão. Queria que o senhor nos dissesse quais são os principais momentos em que acontecem esses acidentes e quais são os principais cuidados que a população deve ter para evitá-los. Isso. Bem lembrado, Pinto Júnior. Fora do período dos festejos juninos, nós temos hoje o nosso maior atendimento, chega a 80%, principalmente com as crianças, é o acidente doméstico, realmente. Né? O acidente doméstico com as crianças nos preocupa muito, né? Que é aquele acidente que a criança vai para a cozinha, né? A panela vira, o fogo, o café, puxa uma toalha de mesa. Né? Então, a gente costuma alertar muito a população que cozinha não é lugar de criança. Né? Então, é o primeiro alerta. A prevenção é a principal coisa. É o principal, né? Acontecendo, né? Então, o primeiro momento o queimado dá muita dor. Né? Então, você alivia a dor. Baixa água corrente, né? Porque existem muitas lendas, né, de se colocar ovo e uma série de coisas que só prejudicam o tratamento. Então, basicamente, é lavar com água fria para aliviar a dor. Gelo não? Não precisa de gelo, só água fria e no primeiro momento poder levar ao Valfredo, ao nosso centro de queimado, que a gente lá está aberto 24 horas. O mais rápido possível. O mais rápido possível, muitas vezes também essa coisa de puxar a toalha de mesa, tem algumas orientações simples, eu já ouvi alguns colegas do senhor colocando, por exemplo, você colocar quem tem criança pequena, colocar a garrafa de café um pouco desassociada da toalha. Isso. A toalha dobrada numa parte da mesa, desassociada. Ou a própria asa, vamos dizer assim, o cabo da panela, ela não ficar para o lado externo do fogão. É uma saída também. A gente costuma alertar muito isso, porque criança, você sabe, que você não pode, você tem que estar sempre atento, né? Você descuidou, aí acontece o acidente. Então, é um alerta permanente, né? Mas o principal momento agora, eu acho que é realmente os festejos juninos, que aumenta, mas que, felizmente, nos últimos 2 anos, a gente vem fazendo uma parceria com o Corpo de Bombeiros e eles vêm desenvolvendo um trabalho muito bom, que é a questão do São João Seguro. E aí, vamos nas escolas, fazemos prevenções. Com esse trabalho junto aos bombeiros, vem diminuindo, nesses últimos 2 anos, essa incidência. Não é? Tem uma outra coisa também, doutor Edilson, que me veio agora à memória, é que esse ano é ano de Copa do Mundo e também de eleições. E no interior do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, tem uma cultura de nas caminhadas políticas soltar fogos, rojões, apontando por onde está indo a caminhada, né? E isso também gera acidentes. Né? Muito bem lembrado, Pinto Júnior. A questão de ser ano eleitoral e também ano de Copa. Né? Então, se a gente há um aumento de acidentes pelos festejos juninos, quando coincide com Copa, o estrago é maior, exatamente pelos fogos. Né? Então, chega no nosso serviço, mãos decepadas, mãos sem dedos. Né? Então, tem que ser, os fogos ele tem que ser manuseado por quem sabe, né? E jamais por criança. E tem aqueles
chamados beijo de moça, aquelas coisas, mijão, aqueles pequenos instrumentos que não são necessariamente fogos de artifício, eles também podem causar queimaduras? Pode causar inclusive até cegueira se atinge um olho, por exemplo. Então, um máximo de cuidado, não é? Um máximo de cuidado e vigilância com as crianças. Não é? E quem for manusear os fogos tem que estar preparado para esse manuseio, né? Isso é muito importante. O senhor foi presidente da Associação Médica. Me fala um pouco como é que foi essa experiência. Eu fui da Associação Médica, né? Participei também do CRM. É uma experiência assim, enriquecedora, né? Porque a gente passa a conviver e está discutindo as questões da saúde, né? Hoje você vê que a saúde é uma preocupação imensa, né? Se você for ver as pesquisas eleitoral, qual é a preocupação do eleitor? Vem o quê? Vem a saúde e a segurança. São os tópicos que hoje o eleitor preocupa mais. Então, a questão da saúde, está sempre discutindo a questão da saúde, é fundamental, né? Muito importante. Então, esse momento é enriquecedor. Você está participando das entidades médicas. E apontando soluções, porque isso contribui com os governantes, né? No sentido de tomar as decisões mais acertadas quando tem mais diálogo, imagino. Sempre no sentido de estar contribuindo, né? Não só... Quando você está na entidade, você não está só preocupado com as questões da categoria, mas da própria sociedade. Quando você aponta uma solução, aponta um caminho para um gestor, você está contribuindo com a sociedade para que ela tenha esse acesso a essa saúde mais condizente. Não é? E o senhor que trabalha no Valfredo Gurgel, ali é realmente o termômetro de que a saúde não vai bem. Quando a gente vê, por exemplo, os corredores cheios, pessoas em situações dificílimas, mas assim, lá nos corredores. Isso, nos corredores aguardando o quê? Aguardando cirurgias ortopédicas. Hoje, o grande problema da saúde hoje é a violência do trânsito, né? Acidente de moto. Né? Acidente de moto é uma média de 17 e algumas vezes até 20 acidentes de moto por dia, dos que chegam lá. Então, todo esse pessoal vai necessitar de uma cirurgia. É um gargalo hoje a questão da ortopedia. Isso caríssimo para o Estado e traumático para a família das pessoas que ficam decepadas, que ficam aleijadas. Isso. E aguardando num corredor desconfortável, né, por uma cirurgia, que muitas vezes, se não for feita de imediato, causam sequelas. Né? Perfeitamente. Queria agradecer ao Dr. Edilson Carlos pela sua entrevista e convidar para outras vezes nós voltarmos a conversar sobre este tema que é tão importante e ao mesmo tempo que lhe passo o Jornal Potiguar Notícias que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado você que nos acompanha. No próximo bloco nós conversaremos com o presidente do CRC, João Gregório Júnior. E antes disso queria dizer que no dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Queimadura. A gente vai a um rápido intervalo comercial e já volta. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Apaixonados pela bola que rola no gramado. Vai meu time, vai com tudo. Mostra a força do nosso escudo. Aqui tem um time de tradição. Ninguém treme na hora da decisão. E olha lá, vai gingar, vai fazer gol de placar. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra
Band, na cobertura da Copa do Mundo da FIFA. De volta ao programa Conexão Potiguar. Neste bloco vamos conversar com o presidente do CRC no estado do Rio Grande do Norte, o doutor João Gregório Júnior. Presidente João Gregório, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, amigo Pinto Júnior. Bom dia, prazer dia recebê-lo mais uma vez aqui no Conexão Potiguar. Prazer é todo nosso. Nos conte como é que foi as comemorações do CRC em relação ao dia 25 de abril, quando se comemora o Dia do Contabilista. O dia 25 de abril realmente é o Dia do Contabilista, é o Dia da Contabilidade, é uma das profissões mais antigas do mundo, Pinto. Uma profissão que desde os relatos bíblicos, a contabilidade ela começou 200 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia. Já existia a necessidade de um contador, já existia a necessidade da contabilidade. Para você ter uma ideia que na época de Cristo já existia, para você ver, o patrimônio no Egito. Já existia tantos bens que exigia a necessidade de um contador. Quer dizer, nasce mais ou menos com o nascimento da iniciativa privada. Iniciativa privada. Aí veio o período medieval, veio o período moderno e foi se aperfeiçoando a nossa contabilidade. A nossa contabilidade começou a ver o capitalismo, foi onde a contabilidade começou realmente a tomar outra aparência. A contabilidade começou a tomar outro rumo. Eu digo assim, que a contabilidade para a sociedade justamente é como a bússola para um navio. A contabilidade para um empresário é como a bússola para o navio, como o radar para o avião. Então, a contabilidade, ela tem uma essência não só do tempo de Luca Pacioli, que foi o tempo do débito e do crédito. Luca Pacioli foi um frei franciscano quem criou justamente, quem inventou justamente as partidas dobradas, o débito e o crédito, o livro de caixa. Então, aí começou-se a ver a situação da contabilidade. Mas hoje a contabilidade tem tomado, em virtude do capitalismo, outro rumo, crescendo e justamente aprimorando a necessidade da sociedade ter a profissão da contabilidade, aperfeiçoar mais a contabilidade. Não só aquela contabilidade de débito e crédito, e sim a contabilidade do relatório gerencial, as decisões, a contabilidade para as medidas de decisões das empresas e dos empresários. E quais são hoje, na visão do senhor, nesse tempo de globalização, os principais desafios, as principais perspectivas da contabilidade? A contabilidade é um grande desafio. Desde que o profissional ele trabalhe com os princípios da ética e da moralidade, existe muito êxito. Então precisamos disso, a contabilidade justamente mostrando à sociedade. E cada dia mais a sociedade requer, através da auditoria, através da perícia, justamente os relatos da própria contabilidade. E o contador, quais são os desafios do contador neste mundo de inovação, de internet, de rapidez? É justamente o profissional da contabilidade, a cada dia ele tem que se aperfeiçoar, estudar, procurar justamente a educação continuada, porque através da educação continuada ele vai tendo um aperfeiçoamento melhor, ele vai tendo recursos para mostrar à empresa e ao empresário como gerenciar e ter os relatórios para suas medidas de decisões. Quer dizer, aquela época em que você terminava o curso e poderia guardar os livros, acabou. Acabou-se. Você, na verdade, tem que substituir os livros. Justamente. Hoje em dia, todo profissional da contabilidade, ele tem que estudar diariamente. Eu digo que o profissional da contabilidade é aquele profissional que ele precisa ter um conhecimento do direito, precisa ter um conhecimento da matemática, precisa ter um conhecimento da administração, da economia e da estatística. Mas a matemática é a base, né? É a base de tudo, né? Desde quando começou, justamente como eu disse, nos princípios bíblicos, que a matemática já foi o exercício
do profissional da contabilidade começou desde aí, que precisava matemática financeira, matemática administrativa para poder formar o profissional da contabilidade. Algumas mudanças na legislação têm afetado a contabilidade. O senhor poderia citar alguma mudança na legislação que ultimamente impactou na contabilidade? Pronto. Em um todo, na contabilidade, existe progressivamente esses impactos. Tivemos o SPED fiscal, tivemos o SPED contábil, SPED fiscal, agora temos o E-social e a desoneração da folha de pagamento. Então, tudo isso são impactos para o profissional da contabilidade estar cada dia mais aperfeiçoado e estudando para levar melhor conhecimento para o seu cliente. A nota fiscal já não é mais de papel? Não, também. A nota fiscal não é mais novidade, porque a nota fiscal já é uma nota fiscal eletrônica, já não é mais no papel. Na verdade, hoje, tudo na contabilidade praticamente não se usa mais papel. É justamente na base da informática. Eu queria lhe perguntar sobre isso, como presidente do CRC. Há municípios, aqueles mais distantes, onde a internet ainda é precária, o serviço de internet. Como é que o contador destes municípios estão se virando e qual é a política do CRC para atender a estes contadores? Olha, esse profissional mais longe, mais distante do centro da capital, através da nossa administração. Já na administração passada e na nossa administração continuamos da seguinte maneira, levando aonde tem um recanto do Rio Grande do Norte, um profissional da contabilidade, vamos levando o conhecimento através das informações, através de palestras, através de cursos. Isso de forma permanente? Permanente. Quantos associados hoje conta o CRC? Regular na média de 5.600. 5.600. Abrange os formados e os técnicos, né? Os de nível superior e os contadores técnicos. Contadores técnicos. Quem é majoritário? Hoje é o contador. Apesar do curso técnico, apesar do contabilista técnico, foi quem deu sustentação à classe contabilidade. Por muito tempo, ainda dá, né? Por muito tempo, né? Ainda dá, mas hoje nós temos mais profissional com academia do que o próprio técnico de contabilidade. No dia 22 de maio haverá um bate-bola contábil. O que é isso? O bate-bola contábil é justamente que nós temos aí um ministro do esporte, a alta cúpula da contabilidade em Brasília está vindo para o Rio Grande do Norte. Em virtude da nossa cópia aqui, vamos ter uma palestra, justamente um bate-bola contábil. Palestras e perguntas. Chamamos aí o bate-bola contábil. Vai ser um bate-papo também. Uma mesa redonda. Um bate-bola verbal. Verbal, né? Vamos dizer assim. É verdade. Se o senhor tivesse que enumerar os desafios da sua gestão, já que o senhor tomou posse recentemente à frente do CRC do Rio Grande do Norte, quais seriam os principais desafios que o senhor enxerga? Olha, Pinto, o nosso desafio é levar, como eu terminei de lhe dizer, a cada momento mais palestra, mais curso, ministrar a cada palestra. É uma grande construção, é um grande investimento para mim, justamente não é uma construção física e sim intelectual. É a construção do conhecimento, é a construção que o profissional precisa, é a construção que nós temos que procurar construir em cada profissional, seja ele técnico ou contador. Perfeitamente. Vou pedir licença ao João Gregório Júnior, que é presidente do CRC. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando ainda sobre os desafios da contabilidade no estado do Rio Grande do Norte. Sábado é dia de Paredão na TV. O seu final de semana fica bem mais divertido com Donato e Daniel Leon. Olho na tela, olho na Band. Paredão! Oferecimento, Movicon, Viva ao Cinema. Natal Card, reconhecendo o valor do verdadeiro estudante. Harmonio Odonto Center, o seu sorriso é a nossa satisfação. Prime Net, agente autorizado Net. Bitman, nem só de trabalho vive o homem. Microlin Zona Sul, educação e profissão. E Fantastic Company, um mundo de descontos. O sonho de viver em harmonia com a natureza
sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o presidente do CRC, João Gregório Júnior. Presidente, uma questão que preocupa não somente as empresas, mas também as pessoas físicas, é o imposto de renda. Qual a palavra do presidente do CRC em relação ao imposto de renda, que a gente está aí com prazos quase esgotados, né? É verdade, amigo. O imposto de renda é a preocupação hoje da maioria do brasileiro. O imposto de renda pessoa física, nós estamos aí no término do seu final. Estamos no final, na reta final para o prazo. É o imposto de renda pessoa física. Justamente como o brasileiro, você sabe, gosta sempre de deixar de fazer sua declaração na última hora, de fazer suas declarações, de juntar a documentação para levar para o profissional da contabilidade. Justamente. O profissional da contabilidade tem que fazer hora extra, né? Às vezes ele precisa fazer. Apesar que não é necessário você fazer o seu imposto de renda só com um contador, não. Qualquer pessoa pode fazer o imposto de renda, sabe, Pinto? Agora, lembro muito, eu gosto sempre de dizer, esclarecer, que o profissional da contabilidade é o profissional que melhor sabe analisar o seu imposto de renda, a sua declaração. Porque às vezes você faz o imposto de renda e não vê as variações. Você não sabe o reflexo do custo, o fluxo de caixa. Então, com isso, o profissional da contabilidade, ele tem o conhecimento, ele tem como analisar, ele tem como periciar justamente a sua declaração. Então, a proporção de você cair na malha fina é bem menor. Então, eu digo sempre, procura um profissional da contabilidade para fazer o seu imposto de renda pessoa física. Porque o da pessoa jurídica, ele já faz, que é o da empresa. E o da pessoa física, até porque ficamos muito relacionados da pessoa física com a pessoa jurídica, e principalmente quando se fala no empresário da contabilidade, no empresário sem ser da contabilidade, o empresário que você já é o contador dele. Então tem muita relação justamente com a empresa. Então ele precisa ter conhecimento da sua vida. Eu digo sempre que o contador é o profissional tipo médico, ele precisa saber, não esconda nada do seu contador. Quando você for fazer seu imposto de renda, conte a sua vida, mostre tudo que você tem, porque amanhã você poderá cair na malha fina se você não explicar tudo para ele. Explique para o nosso telespectador o que é a malha fina. A malha fina, justamente, já está dizendo, é um pento fino. Quando você comete algum erro, justamente na sua declaração, então ela fica retido na base da Receita Federal para ser reanalisada e ver e constatar se realmente aquilo existiu um erro. Então passa por um processo de análise justamente com os auditores da Receita Federal, e aí você vai dizer se você justamente tem razão ou você não tem. Então é a malha fina aí. Uma das coisas que a gente percebe é que tem gente que ainda tenta esconder bens, mas não tem jeito, porque hoje o sistema de computador é todo informatizado e os dados são cruzados, não é isso? Olha, Pinto, eu vou, só para você ter uma ideia do imposto de renda, que nós pegamos pessoas que compram no seu cartão de crédito. Aí tem lá uma relação que você comprou durante o ano, vamos dizer, pagou 100 mil, 150 mil e usou o cartão de crédito. Aí chega com a receita de 50, de 60 mil. Então é isso aí que eu mostro, é isso aí que eu peço, eu oriento
que procura o profissional da contabilidade. Porque se você não tiver conhecimento dessa relação, você termina caindo na malha fina. Ou seja, você gastou 150 e só mostra... declara que ganhou 60. E ganhou 60, então a conta não bate. Não bate de maneira nenhuma. Então observe bem, eu deixo aqui o recado para todos que vão fazer o imposto de renda. Tenham cuidado com o cartão de crédito, que hoje é o vilão da Receita Federal. Ou uma arma da Receita Federal? Não, eu não vou dizer que não seja uma arma da Receita. A Receita não tem a intenção de penalizar ninguém. Nós é quem se penalizamos. Ao declarar errado? Ao declarar errado. A Receita está no seu papel, justamente orientando todo dia aí. Eu queria conversar, que o senhor nos falasse qual é o olhar do contador do CRC sobre a micro e pequena empresa. Isso aumenta o mercado? É bom para o contador? Olha, Pinto, o nosso estado é um estado pequeno. A proporção é de cada dia aumentar o pequeno empresário. O empresário do simples, o microempresário. Com isso, tivemos a satisfação e a alegria de termos aqui no auditório do SEBRAE o ministro Afif Domingos, justamente trazendo inovações justamente para o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele vai ter uma modificação. Antigamente, ou no passado agora bem próximo, você era classificado pela sua atividade. Inteligentemente, o ministro Afif Domingo está fazendo uma modificação no que diz respeito. Você vai entrar no Simples Nacional de acordo com o seu faturamento. Isso nada mais do que justo e para nós, contadores, é muito bom. E para o empresário, principalmente num estado pequeno como o nosso, justamente isso é excelente. Perfeitamente. E João Gregório Júnior, do CRC, queria agradecer a sua presença, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Amigo, muito obrigado a você pela oportunidade, em nome do Conselho Regional, em nome de todos os contabilistas do Rio Grande do Norte e em nome de todos os conselheiros. Eu agradeço e digo sempre, contando com o Potiguar Notícia, o contador tem sua notícia à altura. Muitíssimo obrigado, conte conosco. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela Band. A reprise é pelo www.potiguarnoticias.com.br. Grande abraço, até mais.